Janeiro, Cristo será engrandecido. Então aqui Paulo dá sequência, né, o que ele vem falando no primeiro capítulo desse livro de Filipenses. E aqui ele destaca versos 19 e 20, diz assim: porque eu estou certo que pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então aqui Paulo ele tem uma certa expectativa com relação ao desfecho do seu julgamento. Lembre-se que aqui, toda vez que ele usa essa expressão defesa, confirmação da verdade, ele está usando essa linguagem jurídica porque ele estava ali preso pelo próprio imperador e sempre tinha que ter alguma audiência com Nero para ele poder explicar a sua fé, explicar o que ele estava fazendo, qual era a missão dele, qual era o propósito dele ali. Então, várias vezes ele usa essa expressão, defesa e confirmação da verdade. Ele tinha que se defender, ele tinha que apresentar diante do imperador a sua fé. E como nós dissemos ontem na lição, a influência de Paulo na cadeia foi muito poderosa, porque tocou, sensibilizou os guardas ali da cela, e também pessoas da família do imperador que ouviam Paulo pregando. Então, embora Paulo não fosse um criminoso, essa não tinha sido a primeira vez dele na prisão. Ele já tinha sido bastante experimentado com várias perseguições. Então, por exemplo, na carta aos Coríntios, em 2 Coríntios 11, do 23 a 27, Paulo detalha, ainda que ele resuma, né, porque ele sofreu mais coisas, ele detalha aqui alguns sofrimentos dele. Por exemplo, em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um. Os judeus tinham esse costume de falar, ao invés de falar o número quebrado, 39, eles falavam 40 vezes menos um. Então Paulo recebeu 5 vezes 39 açoites. Então você pode imaginar que as costas de Paulo eram bastante já cheias de cicatrizes, cicatrizes por cima de cicatrizes. 39 cicatrizes em cima de 39, de 39, 39, 39. Então, Paulo foi açoitado 5 vezes com 39 chibatadas. 3 vezes ele foi açoitado com varas. Por cima dos açoites com chicotes, ele também foi fustigado com varas. Uma vez ele foi apedrejado. Paulo foi apedrejado uma vez. 3 vezes naufragou. Fiquei uma noite e um dia boiando em alto mar. Em perigos, em viagens muitas vezes. Em perigo de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, entre pessoas da própria nacionalidade, né? Em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto. Esse período do deserto aqui foi logo depois que ele desceu pelo cesto, lá de Damasco, que ele fugiu e foi para o deserto da Arábia. Isso é um detalhe que poucas pessoas sabem. Mas Paulo passou um período no deserto da Arábia e dali ele voltou para Jerusalém para começar seu ministério como pregador do evangelho. Então ele passou por perigos na cidade, por perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Então veja, tudo isso aí foram experiências que Paulo passou, e ele pode ter passado por muito mais. Só que para ele, a cereja do bolo dos sofrimentos de Paulo, está aí no verso 28. Ele diz assim: além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Ou seja,
Paulo, ele era como se fosse um pastor. Ele supervisionava essas igrejas todas, as igrejas que ele tinha fundado. Então, além de ele sofrer perseguição física o tempo todo, de estar sendo violentado, maltratado em todos os lugares para onde ele ia, dessa maneira aí, ele ainda pensava, ainda ficava preocupado se as igrejas estavam prosperando. E isso aqui Paulo descreveu para a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto foi a pior igreja de Paulo. Então Paulo descreve aí o que ele sofreu, descreve aí o que ele passava, porque era para sensibilizar os irmãos de Corinto. Porque os irmãos de Corinto, eles eram mais pervertidos do que o próprio pessoal de fora. Era filhos com mães, era pais com filhas, era um negócio, um chafudo que tinha lá. Era irmãos colocando outros irmãos na justiça, era o culto todo desorganizado. Então, a igreja de Corinto era uma igreja muito leviana, muito estrambelhada. Então, Paulo descreveu isso aí para dizer: olha, eu passo por tudo isso, eu sofro por tudo isso, em todos os lugares para onde eu vou, mas minha maior preocupação é saber como é que vocês estão sem mim. Quando eu saio da igreja, como é que vocês se comportam? Como é que vocês agem quando eu não estou? Porque um dia talvez eu morra. Provavelmente eu vou morrer daqui a pouco. Então eu quero saber como é que vocês vão estar. Quero saber se vocês vão ter sabedoria, discernimento espiritual, para não ter que ficar toda hora perguntando a mim o que é que tem que fazer. Vocês têm que conhecer a palavra da verdade que eu ensinei a vocês, que o Espírito Santo confirmou no seu coração, porque é ele que vai confirmar na mente de vocês a verdade, não ficar dependendo de mim o tempo todo. Então, eu sofro bastante, e o que me angustia mais é saber que talvez vocês ainda não estejam prontos para sobreviver sem mim. Mas aí, voltando agora para Filipenses, Paulo disse lá no começo da carta: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Amém. se essa obra é de Deus, é Deus quem vai ajudar vocês. Não vai ficar dependendo só de mim. Eu comecei, eu levei o evangelho, mas agora Deus vai continuar isso aí no coração de vocês. E Paulo, ele se relacionava com cada uma das suas igrejas como um pai na fé. Aí na pergunta 2 tem várias passagens, né? Sim, eu percebi uma coisa. Todo esse tempo que eu passo a lição no Zoom, mas eu nunca ajudo ninguém a responder essas perguntas, né? Toda vez eu faço um resumo do dia, mas eu nunca digo assim: pergunta 1, pergunta 2. Está na hora de eu começar a fazer assim, ajudar vocês nas perguntas. Então, pergunta 1: qual era a expectativa de Paulo em relação ao desfecho do seu julgamento? Versos 19 e 20. Nós vimos aí que Paulo, ele não esperava ser solto. Ele diz assim: isso resultará em minha libertação, mas pode ser tanto a libertação física, né, da cadeia, como a libertação espiritual. E no verso 20 ele diz assim: Jesus será engrandecido, tanto se eu viver quanto se eu morrer. Porque viver para mim é Cristo e morrer para mim é lucro. Ou seja, Paulo, ele sabia que ele vivo iria testemunhar do amor de Deus. E ele morto também iria testemunhar. Então, se ele saísse dali, o que era muito pouco provável, era pouco provável ele sair dali da prisão do imperador. Se ele morresse ali, ele já morria de cabeça erguida, morria ali com missão cumprida por ter chegado até onde ele chegou. Ele queria muito pregar em Roma e ele conseguiu. Fundou ali, ajudou a fundar a igreja de Roma. Então, ele morreria com o senso de dever cumprido. Então, qual é a expectativa de Paulo em relação ao seu desfecho? Ele sabia que ali seria o fim dele, né? E para ele o que era mais importante do que ser absolvido era que as igrejas continuassem, prosperassem e que o nome de Deus fosse engrandecido. Mais importante do que ele ser solto é que o nome de Jesus fosse honrado. Aí a pergunta 2: como é que Paulo se relacionava com as igrejas? Perceba que em todas essas passagens aí, Paulo sempre se refere às igrejas como filhas. Ele se considera como um pai na fé de todas essas congregações aí. Tem Corinto, tem Tessalônica, Galácia, tem aí mandando uma carta para Filemon. Ele sempre se considerava como um pai na fé, um pai espiritual de todas elas. Era assim que ele se relacionava. E aí Paulo, assim como Jesus, que não poupou nada para nos salvar, Paulo se gastava e se deixava gastar
em favor dos irmãos. Nenhum sacrifício para ele era grande se fosse direcionado para os irmãos. Então, os irmãos percebiam esse espírito altruísta, esse espírito generoso, esse espírito solidário que Paulo tinha. Se importar com os irmãos, se importar com as igrejas que ele tinha fundado. Ele se considerava pai na fé. Agora um detalhe é que quanto mais as ações de alguém se assemelham a de Jesus, menos essa pessoa é amada ou valorizada por alguns. Essa é uma dura realidade que a gente experimenta aqui. Muitas pessoas que a gente ajuda, muitas pessoas que a gente faz as coisas por elas, que a gente move os céus e a terra para valorizar essa pessoa, depois ela fica com raiva de nós. Depois ela fica magoada. É um negócio engraçado, como é que pode? A gente ajuda, a gente dá comida, a gente leva para passeios, a gente dá ali uma cesta básica, a gente faz ali um mentoreamento espiritual e depois a pessoa fica com raiva, se magoa, não quer mais saber da gente. É um negócio interessante. Isso já aconteceu várias vezes. Não foi só um caso isolado, foi, na verdade, é um caso recorrente. Sempre é assim, é um padrão. Segundo Timóteo 3,12, que diz assim: na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então é isso. Se você quiser seguir o exemplo de Jesus, você vai ser perseguido, você vai experimentar a ingratidão das pessoas, né? Então, por mais que Paulo fizesse isso, quanto mais a pessoa tenta se parecer com Jesus, quanto mais a pessoa tenta amar como Jesus amou, menos ela é valorizada, menos ela é reconhecida por causa disso. Mas que bom que aqueles que tentam parecer com Jesus, eles não se preocupam com o reconhecimento, eles não se incomodam com a ingratidão, eles estão fazendo para Cristo. Eles estão ajudando o outro como se estivesse ajudando o próprio Jesus. Então eles não estão nem aí se outra pessoa agradece, se outra pessoa vale a pena, se outra pessoa merece aquilo ali. Mas que aquela outra pessoa fique com raiva, mas o seu galardão está esperando você lá no céu. Não se importa com a reação das outras pessoas. Certo? Então, a paciência e o bom ânimo de Paulo durante a sua longa e injusta prisão, bem como a sua coragem e fé, eram um constante sermão. Então a paciência de Paulo, a resiliência de Paulo em passar por cada uma dessas aflições e manter um sorriso no rosto, era o seu mais poderoso sermão. Então, como é que tem sido o nosso testemunho? Como é que tem sido a nossa reação diante das tragédias, diante das provações que a gente enfrenta? Diante das ingratidões que a gente recebe, diante da frieza com que as pessoas nos tratam? A gente se deixa abalar por isso? Ou a gente usa isso como uma oportunidade ou A gente não se deixa levar por essas coisas. Reflita sobre como você vive e se relaciona com as pessoas, especialmente aquelas que não o tratam bem. Que tipo de testemunho de Jesus você tem dado? As pessoas que não tratam você bem, como você tem reagido com isso? Eu conheci irmãos que dizem assim: eu me conheço, eu ia partir para briga, eu ia falar, eu ia escorraçar aquela pessoa, não tô nem aí, minha língua é assim mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou desse jeito. E daí que quem ele conhece sabe? Quer dizer que Jesus não tem poder para transformar a sua natureza e transformar você numa pessoa igual a ele? Você está limitando a mão de Deus, limitando o poder de Deus? Peça a Jesus para que mude a sua natureza impetuosa, sua natureza briguenta, sua natureza aringueira, transforme você em uma pessoa calma, perdoadora, uma pessoa que ame como ele ama, uma pessoa que suporta as tragédias como Paulo sofreu e que use cada situação difícil como uma oportunidade de pregar o evangelho, de testemunhar de Jesus. Não limite o poder de Deus na sua vida. Peça a Deus para que ele mude a sua maneira de se comportar e de tratar com as outras pessoas, principalmente aquelas que você não gosta, aquelas pessoas que você tem ranço, como algumas pessoas dizem, as pessoas que não tratam você bem, que você possa seguir o exemplo de Jesus. Amar aqueles que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem. Pois se amados aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Então, que nós possamos ter o mesmo sentimento que Jesus tem. Amém? Senhor Deus, hoje nosso pedido é amar como o Senhor ama, é perdoar como o Senhor perdoa, sentir o que o Senhor sente. Então, Senhor, que esse sentimento possa estar em nossa vida. Possamos aprender com o teu exemplo e com o exemplo de Paulo, a passar pelas situações difíceis, pelas tragédias,
mas com a esperança no coração, com um sorriso no rosto, mostrando que aquilo ali não nos abala, que aquilo ali não é problema para nós. O problema para nós é a gente se afastar de ti. O problema para nós é a gente não querer mais saber de ti, não querer mais estudar a tua palavra, mas sofrer por teu nome é um privilégio, não é um problema. Então, que possamos ter isso em mente no nosso coração. Abençoa agora quem for passar o livro. Em nome de Jesus. Amém. Amém.